Há um só corpo, uma só fé, um só batismo. Caríssimos irmãos e irmãs, quando Deus deu a Moisés as 2 tábuas da lei, em cada uma delas prescrevia-se os mandamentos referentes a Deus, a reverência que nós devemos ter a Ele, e uma das outras tábuas, o nosso relacionamento para com o próximo. Por isso, o resumo de toda a lei está o amor a Deus e o amor ao próximo. Os nossos pecados transitam também sempre em torno a essas 2 tábuas. Ora ou outra ofendemos nosso Senhor, mas ora ou outra nós nos ofendemos como irmãos. E noto que uma das dificuldades que nós temos, e isso nos leva ao pecado em referência aos irmãos, é a falta de aceitação do outro. Aqui, não digo de aceitar o pecado, o vício ou o erro do outro, mas aceitar quem o outro é. Tendemos nós a moldar pessoas segundo os nossos desejos e critérios. Se a pessoa é um pouco mais lenta, nós queremos moldá-la um pouco mais acelerada. Ou se ela é acelerada demais, queremos que ela seja assim, assado. E aí veja, a falta de aceitação vai gerando outras coisas em meu coração que me levam ao pecado. Mas como vencer isso? São Paulo, hoje, nos mostra um caminho na primeira leitura. São Paulo diz assim: irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto, e aqui começa, a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. E qual foi a vocação que todos nós recebemos? A vocação à santidade. Deus nos quer santos. E quando nós temos a santidade diante dos nossos olhos, nós não perdemos tempo com pouca coisa. Porque ser santo dá trabalho. O grande problema que nós estamos enfrentando, e veja, voltando em relação aos nossos pecados, ao próximo, da falta de aceitação, é porque nós esquecemos que a nossa meta, a nossa vocação primordial, o nosso chamado de Deus é sermos santos. Quem é santo não fica preso em picuinha, em poucas coisas. Quem quer a santidade sabe que precisa almejar grandes coisas. Precisamos voltar o nosso olhar a este chamado. Deus te quer santo. E você precisa buscar a santidade. E São Paulo continua: com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. São Paulo começa, veja, com humildade, nós devemos suportar o outro. O que São Paulo está querendo dizer? Que nós precisamos também reconhecer, quando nos falta a aceitação do outro, é porque nós não estamos olhando de que barro nós somos feitos. A palavra humildade vem de humus, terra, estrumo. Você foi feito de barro também. Nós fomos feitos de barro.
Quando nos falta a aceitação do outro, é porque nós não estamos reconhecendo as nossas próprias debilidades e fraquezas. Com humildade e mansidão, suportáveis uns aos outros, com paciência no amor. Somente quando nós colocarmos o amor como fundamento, haverá esse suporte para o próximo. E ele segue: aplicai-vos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade só pode acontecer no Espírito Santo. Quando nós nos abrimos à ação dele, nós seremos unos. E aí não haverá divisões entre nós, não haverá divisões em nossas relações com os irmãos, não haverá divisões nas nossas pastorais, não haverá divisões em nossa igreja, porque nós teremos sobre o comando o Espírito Santo. E por isso São Paulo continua: há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, a qual fostes chamados. Muitas vezes as divisões que acontecem em nosso meio é falta de submissão ao Espírito Santo de Deus, a nossa rebelião. E aí chegamos também no nosso pecado contra a primeira tábua, o pecado contra Deus. A falta de aceitação do outro nos leva à rebelião, à ação que vem de Deus, que nos fez unos, um só corpo místico de Cristo. Por isso, neste instante de silêncio, peçamos a Deus de fato, como o padre dizia no início desta missa, a conversão do nosso coração, uma verdadeira docilidade ao Espírito de Deus, a partir dela a aceitação dos irmãos, a acolhida uns dos outros. Neste instante de silêncio, incline sua cabeça, feche seus olhos e peça isso ao Espírito Santo, que Ele conduza os seus passos, para que você seja santo. Deus nos quer santos.